Há um certo tipo de solidão que nem sempre parece solidão. É quieta, invisível. Ela se esconde atrás do riso, atrás da produtividade, atrás da frase "tenho estado apenas ocupado ultimamente". Mas, no fundo, existe uma dor que nunca desaparece completamente. Não é a solidão de estar fisicamente sozinho. É a solidão de perceber que ninguém realmente te conhece. Que se você desaparecesse por um tempo, a maioria das pessoas só perceberia muito depois. Que se algo incrível ou terrível acontecesse com você, você não saberia a quem contar. É o tipo de silêncio que cresce dentro de você lentamente. Não é alto, não é desesperado, mas constante. E eventualmente começa a mudar a maneira como você pensa, como você vier, como você se move pelo mundo. As pessoas geralmente presumem que aqueles que não têm amigos são frios, antissociais ou desinteressados. Mas isso raramente é toda a verdade. Às vezes é o oposto. Às vezes eles se importam demais, eles observam demais. Eles percebem cada micromudança no tom, cada alteração sutil na energia, cada sorriso pela metade que não chega aos olhos, e depois de um tempo começam a recuar. Não porque odeiam pessoas, mas porque a conexão começa a parecer insegura. Psicologicamente, essa experiência muda o cérebro. Quando você passa tempo demais sem laços sociais, seu cérebro começa a interpretar o isolamento como uma forma de ameaça. Ele ativa as mesmas regiões associadas à dor física. É por isso que a solidão não dói apenas emocionalmente. Ela realmente dói fisicamente. Seu ritmo cardíaco muda. Seu sono se torna mais leve. Sua mente começa a procurar perigo em lugares onde não há nada. Porque o cérebro humano evoluiu em tribos. E ficar sozinho por muito tempo costumava ser uma sentença de morte. Hoje você pode estar cercado por milhares de pessoas online e ainda se sentir completamente invisível. Porque atenção não é conexão e validação não é intimidade. Existe uma diferença entre ser conhecido e ser compreendido. E essa é a parte que pessoas sem amigos entendem melhor do que ninguém. A maioria delas não escolheu esse caminho de um dia para o outro. Não é como se acordassem e decidissem, não preciso de ninguém. Geralmente acontece devagar, por meio de pequenas decepções que se acumulam ao longo dos anos. Você compartilha algo pessoal e alguém ri. Você confia um segredo e ele é usado contra você. Você tenta se abrir, mas se sente mal compreendido. E eventualmente seu cérebro aprende uma lição. É mais seguro não tentar. Então você para de procurar. Para de iniciar conversas, começa a dizer a si mesmo que prefere a solidão. E no começo talvez até acredite nisso, porque a solidão pode parecer pacífica por um tempo. Ela te dá controle, te dá espaço. Mas a verdade é que, depois de certo tempo, a solidão deixa de curar e começa a assombrar. Porque, no fundo, os humanos são feitos para a conexão. Até a alma mais independente ainda deseja ser vista, ser refletida, ser sentida pela presença de outra pessoa. Mas quando você passa anos sem isso, algo estranho começa a acontecer dentro de você. Seu diálogo interno se torna mais alto do que o mundo ao seu redor. Você começa a conversar consigo mesmo, não em voz alta, mas em pensamentos que nunca terminam. Começa a reviver memórias antigas, amizades antigas, traições antigas. E a se perguntar onde tudo deu errado. Às vezes você se convence de que a culpa é sua. Às vezes culpa o mundo, mas, na maioria das vezes, não é nenhum dos dois. É apenas a dança complexa entre psicologia humana e dor humana. Existe um conceito na psicologia chamado desamparo social aprendido. É quando você tentou se conectar tantas vezes e falhou, que inconscientemente para de tentar. Seu cérebro associa contato social à rejeição. Então, mesmo quando você encontra pessoas boas mais tarde, gentis, abertas, compreensivas, sua guarda continua alta. Você pode dizer a si mesmo que está bem sozinho, mas lá no fundo ainda deseja aquela única pessoa que te entenda, aquela pessoa que não precisa de explicações. E ainda assim, quanto mais você deseja isso, mais impossível parece encontrar. Porque a solidão faz você se sentir indigno de amizade. Ela sussurra coisas como: você é demais ou você não é interessante o suficiente. Ela diz que as pessoas têm coisas melhores para fazer. E eventualmente você começa a acreditar, começa a se rejeitar, antes que qualquer outra pessoa tenha a chance de fazê-lo. Você se isola não por orgulho, mas por proteção. Mas aqui está algo fascinante: a solidão nem sempre parece triste. Às vezes pessoas sem amigos parecem completamente bem. Elas sorriem, trabalham, criam, até postam fotos felizes online, mas no fundo vivem duas realidades: a que o mundo vê e a que sentem. Elas constroem uma versão de si mesmas feita para sobreviver, sem conexão. Mas essa versão muitas vezes parece oca, como se estivessem assistindo à própria vida de fora. É fácil julgar pessoas que não têm amigos, chamá-las de estranhas, distantes ou difíceis. Mas se você ouvir suas histórias, quase sempre encontrará um fio de mágoa silenciosa. Momentos em que elas deram demais a pessoas que não se importaram o suficiente para ficar. E com o tempo, essa dor molda toda a identidade delas. Elas passam a associar intimidade ao perigo,
vulnerabilidade ao arrependimento. Então aprendem a viver sem isso. Mas o custo dessa adaptação é alto, porque sem amizade verdadeira, seu mundo fica menor. Suas emoções começam a ecoar somente dentro da sua própria mente. Não há ninguém para desafiar sua perspectiva. Ninguém para suavizar seus pensamentos. Psicólogos dizem que o isolamento social prolongado pode reduzir a empatia, não porque as pessoas parem de se importar, mas porque param de praticar a troca emocional. A empatia é como um músculo, quando não é usada, enfraquece. Então, pessoas que vivem sozinhas por longos períodos, às vezes, ficam emocionalmente entorpecidas. Não por escolha, mas por necessidade. É a maneira que o cérebro encontra para se proteger da dor da conexão não correspondida. E ainda assim, algo paradoxal acontece. As pessoas que não têm amigos geralmente desejam amizades mais profundas do que qualquer outra pessoa. Pensam sobre conexão de forma mais profunda, analisam, romantizam, buscam significado em cada pequena interação, cada sorriso passageiro, porque, quando algo é raro, você começa a valorizar até os momentos mais pequenos. Mas a solidão não afeta apenas o que você sente. Ela afeta como você se comporta. Estudos mostram que pessoas isoladas por muito tempo tornam-se hipervigilantes a sinais sociais. Elas analisam demais as mensagens de texto. Supõem desinteresse onde não existe. Leem entre linhas que nunca foram escritas. Porque quando você foi rejeitado ou esquecido vezes suficientes, seu cérebro começa a procurar sinais disso em todos os lugares, mesmo quando não são reais. Isso cria um ciclo autoalimentado. Você se torna cauteloso. As pessoas percebem essa cautela como distância, presumem que você não está interessado ou que é frio, e se afastam menos, reforçando a solidão que você está tentando escapar. Não é sua culpa. É apenas a forma como a mente humana tenta se proteger da dor. O mais fascinante é como a solidão muda a percepção do tempo. Quando você não tem com quem compartilhar seus momentos, o tempo parece mais lento. Os dias se misturam. Você para de acompanhar fins de semana e feriados porque essas coisas só importam quando são compartilhadas. Psicólogos descobriram que a solidão literalmente altera a percepção temporal. Minutos parecem mais longos, horas mais pesadas, porque quando você está desconectado, vive dentro dos seus pensamentos em vez de viver no fluxo da vida. E ainda assim, dentro desse silêncio, algo bonito pode surgir. Porque a solidão, quando escolhida conscientemente, pode ser transformadora. Algumas das pessoas mais autoconscientes, criativas e emocionalmente inteligentes da história passaram longos períodos em solidão. A diferença é se essa solidão é escolhida ou forçada. A solidão escolhida cura. A solidão forçada endurece. Uma te ajuda a se reconectar consigo mesmo. A outra te convence de que você não merece se conectar com mais ninguém. E, para muitas pessoas sem amigos, nem sempre é claro em qual dessas duas elas estão vivendo. Elas dizem coisas como: eu simplesmente não sou uma pessoa sociável, ou eu gosto de estar sozinho, mas no fundo sentem falta daquele tipo de riso que só acontece quando você está com alguém que realmente te entende. Aquele onde você não precisa pensar antes de falar. Aquele onde o silêncio é quente, não pesado. É fácil esquecer que a amizade é mais do que socializar. É um espelho. Ela reflete partes de você que talvez nunca veja sozinho. Sem amigos, é mais difícil saber como você está crescendo ou se está crescendo. Porque não nos tornamos quem somos apenas na solidão. Tornamo-nos quem somos na reflexão. E, quando essa reflexão falta, você pode começar a se sentir real. Como se estivesse vivendo em uma névoa onde sua existência não ecoa em lugar nenhum. Essa é a dor silenciosa de pessoas que não têm amigos. Não a dor da solidão em si, mas a dor da invisibilidade. A dor de existir sem testemunhas. E ainda assim, sob essa dor existe uma profundidade extraordinária de empatia, porque elas sabem como é ser invisível. Costumam ver os outros com mais clareza. São frequentemente aquelas que percebem quando alguém é deixado de lado. São as que verificam como os outros estão silenciosamente, porque entendem como é passar despercebido. E talvez esse seja o paradoxo desse tipo de solidão. Aqueles que não têm amigos muitas vezes seriam os melhores amigos de alguém menos se apenas alguém os visse primeiro. Chega um momento que costuma vir silenciosamente, quando alguém que viveu tempo demais na solidão começa a perceber que esperar ser encontrado talvez não seja suficiente. Que talvez, apenas talvez, a cura não esteja em encontrar pessoas primeiro, mas em lembrar quem você era antes do silêncio começar. Porque a amizade verdadeira só pode crescer onde já existe autoconfiança. Se você não acredita que sua voz importa, você sempre irá silenciá-la. Se você acha que suas necessidades são um fardo, sempre as esconderá. E assim, o ciclo continua. Invisíveis, inaudíveis, não ditas. Pessoas sem amigos frequentemente vivem à sombra de experiências antigas. Momentos em que se sentiram diferentes demais, sensíveis demais, introspectivas demais para o grupo ao redor. Talvez, quando crianças,
fossem aquelas que sentavam no canto desenhando enquanto as outras brincavam. Talvez fossem gentis, mas não barulhentas o suficiente para serem notadas. Ou talvez se importassem com coisas que os outros não se importavam. Com o tempo, começaram a usar essa diferença como armadura, fingindo que não doía, convencendo-se de que preferiam ficar de fora. Mas a diferença não é o problema, é o significado que damos a ela. Quando você cresce se sentindo incompreendido, começa a acreditar que há algo errado em você. Começa a se reduzir, diz menos, sente menos, espera menos, e logo se torna uma versão de si mesmo que já não combina nem com as pessoas que poderiam ter amado o seu eu verdadeiro. A psicologia por trás disso é profundamente humana. Nossos cérebros são programados para pertencer menos a tribos, a grupos, a alguém. É um instinto ancestral de sobrevivência. Mas quando pertencer parece perigoso, quando cada tentativa leva a dor, o cérebro aprende a evitar como proteção. A evitação se torna um mecanismo de segurança e a segurança se torna solidão. É por isso que muitas pessoas solitárias parecem calmas na superfície, porque seu sistema nervoso se adaptou para prever rejeição antes mesmo que aconteça. Elas vivem em constante autogestão, tentando evitar ser demais ou ser visíveis demais. O que muitas vezes não percebem é que quanto mais fazem isso, mais invisíveis se tornam, não apenas para os outros, mas para si mesmas. É como diminuir a própria luz para não ser notado pelas pessoas erradas, apenas para perceber depois que também não consegue atrair as certas. Psicólogos às vezes falam sobre o autoconceito social menos a maneira como você se vê através dos olhos imaginados dos outros. Se você passou anos sendo ignorado ou excluído, esse espelho interno se distorce. Você começa a presumir que todos irão vê-lo da mesma forma. E mesmo quando alguém o olha com gentileza, você duvida. Acha que é educação. Questiona a sinceridade. Esse é o truque cruel da solidão prolongada. Ela não apenas te separa dos outros, ela te separa da sua própria capacidade de acreditar que você poderia pertencer. Mas aqui está algo sobre a mente humana. Ela pode reaprender a se conectar, não é permanente. Assim como um músculo pode recuperar força, a confiança social pode se reconstruir lentamente, através de pequenos atos de coragem. Começa com gestos pequenos. Sorrir de volta quando alguém faz contato visual, responder mensagens em vez de pensar demais, permitir-se dizer sim mesmo quando está com medo. Não se trata de forçar confiança social da noite para o dia. Trata-se de permitir que a vida te toque novamente, uma interação de cada vez. Porque a amizade não nasce da perfeição. Nasce da presença menos da disposição de aparecer imperfeito e real. O que muitos não percebem é que aqueles que estiveram sozinhos por muito tempo frequentemente têm uma profundidade emocional incrível. Pensam profundamente, observam silenciosamente. Passaram anos analisando o comportamento humano de fora, então entendem coisas que outros ignoram, notam sinceridade, sentem mudanças de energia, conseguem ver quando alguém está sendo autêntico ou apenas representando bondade. É por isso que amizades superficiais raramente os satisfazem. Eles anseiam por profundidade, mas a temem ao mesmo tempo. Então, constroem muros com janelas. Querem conexão, mas nos seus termos menos através de segurança, consistência e silêncio que pareça quente em vez de vazio. E esses não são desejos irracionais. São simplesmente humanos. Mas há outra verdade por baixo disso. A amizade requer vulnerabilidade, e vulnerabilidade é aterrorizante quando você passou anos se protegendo. Você não pode formar laços sem exposição emocional. E essa exposição parece caminhar descalço por um campo de vidro quebrado quando você já foi ferido antes. Muitos evitam isso completamente. Dizem que estão bem sozinhos, mas raramente é verdade. Estão apenas cansados de ser os únicos que tentam. E aqui está o paradoxo. Quando você para de tentar completamente, confirma o medo que o deixou sozinho. Prova a si mesmo sua própria solidão. É assim que a psicologia da solidão se sustenta, não porque você não possa se conectar, mas porque a mente fica com medo demais de arriscar o desconhecido. Mas imagine se conexão não fosse sobre ser impressionante, mas sobre ser honesto. Imagine se a amizade não fosse algo que você tivesse que conquistar, mas algo que você simplesmente permitisse. A verdade é que as pessoas que realmente ressoam com você não exigirão uma performance. Elas o encontrarão onde você está. Sentirão o seu silêncio não como ausência, mas como profundidade. Às vezes, o primeiro passo não é encontrar novos amigos. É lamentar as versões antigas de si mesmo que aceitaram menos do que mereciam. A que implorou por atenção. A que aceitou migalhas e chamou isso de cuidado. A que silenciou sua verdade apenas para manter alguém por perto. Quando você cura essas versões, algo muda. Você começa a atrair a partir da inteireza, não da fome. E isso muda tudo. Há um tipo estranho de liberdade quando você para de perseguir pessoas,
e começa a entender a si mesmo. Você passa a ver que estar sozinho não significa estar quebrado. Significa que você estava esperando alinhamento, esperando por pessoas que não apenas ocupem o silêncio, mas tragam paz a ele. Por amizades que pareçam respiração, não desempenho. A solidão pode se tornar uma professora se você permitir. Ela mostra o tipo de companhia que sua alma realmente deseja. Revela o tipo de energia que você traz ao mundo e o força a construir uma vida interior tão forte que, quando as pessoas certas finalmente aparecerem, você possa acorrá-las com presença, não com medo, porque aqui está um fato silencioso. Pessoas sem amigos frequentemente se tornam suas próprias melhores observadoras. Desenvolvem um nível de autoconsciência que outros talvez nunca alcancem. Elas passam tempo refletindo, questionando, crescendo. E essa profundidade, embora nascida da solidão, se torna justamente o que atrai as pessoas certas depois. O tipo de pessoa que vê não apenas quem você é, mas quem você se tornou, por causa de tudo o que suportou sozinho. Mas curar-se do isolamento prolongado leva tempo. Você não pode apressar isso. Não pode fingir. Começa com aceitação suave, menos aprender a falar consigo mesmo como um amigo gentil falaria. Quando sua mente diz, ninguém se importa com você, responda suavemente, isso não é verdade. Estou aprendendo a me importar. Quando seus pensamentos sussurram, você sempre estará sozinho. Responda, ainda estou aberto a ser encontrado. Porque seu cérebro ouve, eu sei, é justa. Caminhos neurais mudam por repetição, não por milagre. Quanto mais você afirma conexão, mais aberto se torna para percebê-la quando ela chega. E ela chegará. Porque solidão não é um estado permanente. É uma estação, um inverno psicológico que eventualmente dá lugar a um novo calor se você permitir. A verdade é que não ter amigos não te faz menos humano. Apenas torna a sua história mais silenciosa. Mas histórias silenciosas também podem ser poderosas. Podem ser cheias de arte, autodescoberta e significado. Alguns dos maiores pensadores, escritores e criadores passaram anos sozinhos antes de encontrarem pertencimento. E quando encontraram, foi mais profundo, mais sábio, mais sólido, porque aprenderam primeiro a amar a própria companhia. Então, se você é alguém que não tem amigos agora, entenda isto. Você não está quebrado. Você não é indigno. Você está apenas no meio do seu processo de se tornar. O mundo não te esqueceu. Ele só está esperando você se lembrar de si mesmo. Chegará um dia em que você se sentará diante de alguém que olhará para você e dirá, sinto como se te conhecesse há muito tempo. E naquele momento, todos os anos que você passou se perguntando, o que havia de errado com você farão sentido. Você perceberá que a solidão nunca foi punição. Foi preparação. Cada noite silenciosa, cada mensagem não respondida, cada dor invisível estava moldando você para ser capaz de sustentar uma conexão real quando ela finalmente chegasse. Você deixará de desejar a multidão e começará a valorizar o raro. Deixará de perseguir a atenção e começará a reconhecer energia. E finalmente entenderá que amizade não é quantidade. É reconhecimento. É quando duas pessoas olham uma para a outra e silenciosamente pensam, você também? Achei que eu fosse o único. E talvez essa seja a forma mais verdadeira de amizade que existe. Não construída na conversa constante, mas na compreensão silenciosa, na gentileza mútua, em duas almas que conheceram a solidão e decidiram juntas que não precisariam senti-la novamente. Porque conexão não é sobre encontrar pessoas perfeitas. É sobre encontrar pessoas honestas. As que conseguem sentar com o seu silêncio, rir das suas imperfeições e ver a beleza na sua complexidade. Essas são as pessoas pelas quais vale a pena esperar. E quando elas chegarem, você finalmente entenderá o que significa ser visto. Não a versão que criou para sobreviver, mas a pessoa que sempre foi destinada a ser. Até lá, caminhe com gentileza consigo mesmo. Fale com carinho e lembre-se, mesmo que ninguém esteja ao seu lado agora, você ainda é digno de ser conhecido. Ainda é digno de amizade. Ainda é parte do fio invisível da humanidade, conectado sempre, mesmo nos seus momentos mais silenciosos. E talvez um dia você encontre outra pessoa que também já não teve amigos. Você verá nos olhos dela a mesma quietude, o mesmo entendimento. Você sorrirá e ela sorrirá de volta. E assim, dois mundos solitários encontrarão uma ponte novamente. Porque a solidão não é o fim da sua história. É apenas o lugar onde o seu próximo capítulo começa. Se quiser que eu traduza também para outro estilo menos mais poético, mais simples, ou para formato de roteiro, posso fazer isso também.